Desde cedo, muitos homens aprendem uma fórmula aparentemente infalível para conquistar o coração de uma mulher. Seja gentil, sempre disponível e pronto para resolver qualquer problema dela. Afinal, um homem confiável e atencioso deveria naturalmente ganhar a afeição da garota certa, certo? No entanto, a realidade conta uma história bem diferente. O que acontece, na maioria das vezes, é que o cara bom é ignorado ou relegado à temida zona de amizade. Se ser prestativo e dedicado fosse o segredo da atração, os homens que fazem de tudo para agradar seriam os mais desejados. Mas basta olhar ao redor para perceber que, muitas vezes, são aqueles que não buscam validação externa que despertam mais interesse. Isso acontece porque a atração não responde à lógica simples da troca de favores ou da gentileza incondicional. Ela é profundamente ligada à energia masculina, à autoconfiança e à maneira como um homem se posiciona no mundo. O problema não está na gentileza em si, mas no que está por trás dela. Quando um homem é gentil porque quer algo em troca, ele transmite insegurança e falta de propósito. Isso não passa despercebido. Mulheres valorizam a bondade, mas não são atraídas por alguém que busca constantemente sua aprovação. Se a fórmula tradicional não funciona, então o que realmente gera atração? Desde a infância, muitos homens são condicionados a acreditar que ser excessivamente atencioso e sempre disponível é a chave para conquistar alguém. Filmes, livros e até conselhos bem-intencionados reforçam essa ideia de que basta tratar bem uma mulher e fazer tudo por ela para que o desejo surja naturalmente. Mas a verdade desconfortável é que isso raramente acontece. Ao invés de despertar atração, essa abordagem muitas vezes resulta em indiferença ou amizade. O motivo é simples. A atração não é baseada em um sistema de recompensas. Um homem que se esforça demais para ser aceito transmite a mensagem de que precisa da validação da outra pessoa para se sentir completo. Isso não gera magnetismo, gera dependência emocional. Enquanto ele tenta provar o seu valor, aquele que se valoriza naturalmente, sem precisar de aprovação, se torna mais interessante. Pessoas são atraídas por quem possui respeito próprio e uma mentalidade forte. Isso não significa que gentileza seja um problema, mas sim a intenção por trás dela. Quando um homem age com o único objetivo de ser aceito e amado, ele anula sua energia masculina e deixa de se destacar. O verdadeiro atrativo não está em ser um mero fornecedor de carinho e atenção, mas em desenvolver uma presença que inspira respeito e admiração. Mas então, se a fórmula do cara legal não funciona, o que realmente faz um homem ser desejado? Existe um mito amplamente difundido de que o homem ideal é aquele que nunca erra, sempre está disponível e coloca as necessidades da mulher acima das suas. Ele se molda para agradar, evita conflitos a qualquer custo e acredita que, sendo impecável, será recompensado com amor e desejo. Mas essa não é a realidade. Homens que vivem tentando ser perfeitos acabam sendo vistos como previsíveis, sem magnetismo e, muitas vezes, sem respeito próprio. A verdade é que ninguém sente atração por alguém que age como um funcionário da própria relação. O desejo não surge da obediência ou da disposição infinita para agradar, mas da autenticidade e da força de caráter. Pense nos personagens mais cativantes do cinema ou na vida real. Eles não são aqueles que vivem para satisfazer os outros, mas aqueles que têm um propósito próprio e seguem suas convicções sem medo. Essa segurança é irresistível. Quando um homem tenta desesperadamente se encaixar naquilo que ele acredita ser o ideal, ele está, na verdade, eliminando aquilo que realmente atrai, sua individualidade. Mulheres podem gostar da gentileza, mas são atraídas pelo homem que sabe o que quer, que impõe limites e que não tem medo de desagradar quando necessário.
A maioria dos homens cresce ouvindo que precisa ser o mais agradável possível para ser aceito. Desde cedo, são ensinados que demonstrar interesse significa estar sempre disponível, nunca dizer não e colocar as necessidades dos outros antes das suas. O problema não é a gentileza em si, mas a ideia de que ela deve ser usada como ferramenta para obter afeto. Quando um homem age assim, ele não está sendo genuinamente bondoso, mas sim buscando aprovação desesperadamente. Esse comportamento cria uma dinâmica perigosa. Ao colocar os outros em um pedestal e agir como se precisasse merecer amor, ele demonstra insegurança. A validação externa se torna uma necessidade e sua autoestima passa a depender das reações alheias. Isso, longe de gerar desejo, o torna previsível e sem magnetismo. A verdadeira confiança, aquela que atrai de forma natural, vem do autoconhecimento e do respeito próprio, não da tentativa de agradar. Homens que não entendem essa dinâmica acabam caindo no mesmo padrão repetidas vezes, sem perceber o erro. Eles fazem de tudo para serem notados, mas nunca são realmente desejados. No fundo, não são vistos como uma opção romântica, mas sim como um apoio constante e previsível. Isso os leva ao temido rótulo de apenas um amigo. Imagine um vendedor que tenta desesperadamente convencer um cliente a comprar seu produto. Ele sorri demais, concorda com tudo, oferece descontos sem que ninguém peça e parece implorar por atenção. O cliente sente que algo está errado. Ele percebe que esse vendedor não está confiante no valor do que oferece, então hesita em comprar. Agora compare isso com um vendedor seguro que sabe que seu produto é valioso. Ele não tenta forçar nada, apenas apresenta a oferta e deixa claro que se o cliente não quiser, tudo bem. O homem que busca a validação externa age exatamente como o primeiro vendedor. Ele quer tanto ser aceito que se molda às expectativas dos outros, na esperança de ser escolhido. Ele se preocupa em ser sempre agradável, evita confrontos e nunca impõe limites. Mas, ironicamente, quanto mais ele tenta provar seu valor, menos ele é respeitado. Mulheres sentem isso instintivamente. Um homem que precisa desesperadamente da aprovação delas não transmite força nem segurança. A verdadeira conexão emocional não nasce da necessidade, mas da confiança. Um homem que sabe seu próprio valor não implora por atenção, não tenta ser alguém que não é. Ele se apresenta ao mundo com naturalidade, sem medo de rejeição. E essa atitude gera um magnetismo real, algo que palavras gentis ou gestos exagerados de agradar nunca conseguirão criar. A verdadeira força masculina não está em tentar controlar as reações dos outros, mas em controlar a si mesmo. O estoicismo ensina que um homem deve buscar validação interna e não externa. Quando ele aprende a lidar com suas emoções sem ser escravo delas, ele desenvolve uma presença firme, inabalável. E nada é mais atraente do que um homem que não se desespera por aprovação, que mantém sua mentalidade focada no que pode controlar e não se abala com rejeições ou obstáculos. Pense em um homem que não se desespera quando uma mulher demora para responder uma mensagem, que não sente a necessidade de provar seu valor o tempo todo, que segue seu propósito independentemente da opinião alheia. Esse homem transmite uma energia masculina autêntica, e isso cria respeito próprio e magnetismo natural. Mulheres percebem quando um homem tem essa estabilidade emocional. Ele se torna um desafio, alguém que não está disponível a todo momento, o que naturalmente gera atração. Enquanto o homem que busca aprovação vive ansioso, tentando prever e agradar, o homem estoico entende que a atração não pode ser forçada. Ele estabelece limites, age de acordo com seus princípios
e não busca aprovação desesperadamente. E é exatamente essa mentalidade que transforma a maneira como ele se relaciona. Confiança não é sobre parecer seguro, mas sobre realmente ser. Um homem que confia em si mesmo não precisa provar nada para ninguém. Ele não busca validação externa porque já sabe seu valor. E essa segurança genuína é sentida de longe. É o que separa os homens que atraem naturalmente daqueles que vivem implorando por atenção. Mulheres não são atraídas por um homem que precisa ser convencido de seu próprio valor, mas sim por aquele que já o carrega dentro de si. A diferença entre um homem magnético e um homem ignorado está na forma como ele se posiciona no mundo. O primeiro não se curva para agradar, não fica nervoso ao dizer o que pensa, nem teme perder uma oportunidade. Ele sabe que sua presença tem peso, porque vive de acordo com um propósito, e não para ganhar pontos com os outros. Isso cria uma energia masculina autêntica e uma conexão emocional verdadeira. Ele não força nada, apenas é. Se um homem quer desenvolver esse magnetismo, ele precisa parar de buscar aceitação e começar a se enxergar como alguém digno de respeito próprio. Isso significa dizer não, quando necessário, agir com propósito e estabelecer limites claros. E aqui está a chave. Confiança não é arrogância. O homem verdadeiramente confiante não precisa diminuir ninguém para se sentir maior. Mas sem estabelecer limites, toda essa confiança perde força. Um homem que não estabelece limites está condenado a ser passado para trás. Nos relacionamentos, no trabalho e na vida. Sem limites, ele se torna um alvo fácil para aqueles que querem explorar sua bondade. Mulheres percebem isso rapidamente. Se ele não se impõe, se aceita tudo sem questionar, ele perde o respeito próprio. E sem respeito, não há a atração. Um homem que sabe dizer não, quando necessário, demonstra força, maturidade e um senso claro de identidade. Estabelecer limites não significa ser rude ou agressivo, mas sim mostrar que ele se valoriza o suficiente para não aceitar qualquer coisa. Isso pode ser visto em pequenas atitudes. Não responder mensagens instantaneamente. Não cancelar compromissos para agradar. Não aceitar desrespeito em troca de atenção. Um homem que sabe o que quer e não tem medo de perder uma oportunidade em nome da sua dignidade se torna automaticamente mais atraente. A validação externa sempre foi um vício silencioso. Muitos passam a vida tentando agradar, buscando aprovação em cada olhar e esperando reconhecimento para sentir que tem valor. O problema? Isso coloca o próprio respeito próprio nas mãos dos outros. Quando alguém se preocupa demais com o que os outros pensam, entrega sua energia masculina e autoconfiança de bandeja. É como viver em uma prisão invisível, onde a chave está nas mãos de qualquer um, que decida aprovar ou rejeitar suas ações. Imagine um homem que evita expressar sua opinião para não desagradar os outros. Ele ri de piadas que não acha engraçadas, aceita convites que não quer e diz sim quando quer dizer não. Ele se torna um reflexo das expectativas alheias, perdendo sua identidade no processo. A verdadeira atração e magnetismo vem de alguém que define seus próprios limites e age por propósito, não por medo da rejeição. Só então a conexão emocional autêntica pode florescer. O caminho para se libertar dessa prisão começa com um simples questionamento. Eu estou vivendo para mim ou para os outros? Cada vez que sentir a necessidade de aprovação, pause e reflita. É sua vida, suas escolhas. Quem tem que aprovar é você. Mulheres são naturalmente atraídas por homens que têm uma mentalidade firme e uma energia masculina bem definida. Quando um homem define suas próprias regras, ele se torna magnético, porque mostra que não depende de ninguém para validar seu valor. Mas para realmente abandonar essa busca incessante por aprovação, é preciso dar um passo além. A verdade é dura, mas libertadora.
Enquanto você buscar constantemente aprovação, estará preso a um ciclo de frustração e rejeição. Mulheres podem valorizar sua gentileza, mas jamais se sentirão atraídas por um homem que coloca sua validação nas mãos delas. A verdadeira conexão emocional surge quando você se coloca como prioridade, define limites e vive com propósito. Um homem que não precisa provar seu valor é naturalmente magnético. Agora a pergunta que fica é: você vai continuar sendo o cara bonzinho, sempre disponível, que é facilmente descartado? Ou vai assumir o controle da sua energia masculina e desenvolver uma mentalidade estoica que atrai respeito e admiração? A mudança começa quando você para de buscar permissão para ser quem é e começa a se respeitar primeiro. Atração não se pede, se impõe.